boa noite a todos e a todas. Satisfação. 31 de agosto de 2020, esse ano tá passando muito rápido, pessoal. 19h30 e pouquinho, nós estamos começando mais um projeto do professor Bernardo. Hoje, segunda-feira, live Facebook, para falarmos temas do dia a dia, assuntos do cotidiano, assuntos que podem ser desdobrados em políticas públicas, em ideias, sempre visando a melhoria da nossa vida, da sua família, do município onde vivemos, enfim, todos esses conteúdos, eles são pensados de uma forma e preocupados de uma forma a atender todo mundo. Gente, ó, brigadão aí pela presença, quem tá aí, desde já eu agradeço quem vai chegando, tá? Esta live vai ficar gravada no nosso Facebook, também nós vamos jogar ela lá no YouTube. Dá uma passadinha lá, gente, vamos inscrever no YouTube, no canal do YouTube do professor Bernardo, dá uma apertadinha lá naquele sininho, ative, né? E assim você vai estar acompanhando todas as nossas atualizações, os nossos projetos, e a gente não para, tá bom? Fiquem à vontade para fazer os comentários, para criticar, para elogiar, para dar sugestões, porque é aquilo que a gente sempre menciona, nós fazemos isso sempre pensando em você, na sua família e para todo mundo, de uma forma coletiva, né? Ter uma vida melhor, uma vida com mais conhecimentos e com mais informações. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar de um assunto que inclusive foi pedido para tratar desse tema. Criança e adolescente. Quantas políticas públicas, quantos projetos nós podemos fazer em prol das nossas crianças e adolescentes? Para, dá uma olhada, dá uma refletida, faz uma espécie de uma autoanálise que vocês vão perceber que hoje boa parte dos projetos de cunho social tem como alvo, tem como objetivo cuidar das nossas crianças e adolescentes. Só que nós estamos aqui para conversar e para conhecer um pouquinho daquelas leis, daquelas regras que regem as crianças e os adolescentes do nosso país, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E por quê? Para que a gente faça uma política pública, atenção, para que a gente elabore um projeto social e tem como público-alvo uma criança e adolescente, nós não podemos fazer absolutamente nada se infringir e se desrespeitar uma lei federal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990. Então, esse ano de 2020, olha que bacana. E aí a gente vai prosseguindo no nosso bate-papo. O Estatuto da Criança e Adolescente, conhecido como ECRIAD, ele faz 30 anos de existência. E a presença dele, que foi totalmente influenciado pela Constituição Federal de 1988, ou seja, acompanha, 88 veio a Constituição Federal, 2 anos depois, 1990, veio o Estatuto da Criança e Adolescente. A partir do ECRIAD, portanto, a política pública voltado à infância, à juventude, ela tomou um novo rumo no país. Se eu abro, vamos avançar um pouquinho, e vamos entender que antes da gente pensar em fazer políticas públicas para as crianças e adolescentes, repito, nós temos que conhecer pelo menos o mínimo, o básico do que o Estatuto da Criança e do Adolescente vem oferecer para nós. Se eu abro o Estatuto da Criança e do Adolescente, de vários pontos que ali tem, eu quero chamar a atenção de 3, para que a gente consiga falar dentro do nosso tema, ou melhor, dentro do nosso tempo proposto dessa nossa live, que não ultrapassa 20 minutos, pessoal. Então vale a pena ficar aí um pouquinho, para a gente desdobrar, para a gente conhecer, e vão participando aí, vamos fazendo comentário, que a gente está aqui para responder e interagir com vocês. Primeiro ponto. Estatuto da Criança e Adolescente trata dos direitos, obviamente, das crianças e dos adolescentes. E a gente ouve muito falar. Nossa, esse Estatuto da Criança e Adolescente, ele só foca em direitos. Não, 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 não. O ECRIAD também, ele trata, em vários artigos, da responsabilização dos deveres desse público, que é a criança e do adolescente. E também, ele foca muito
na responsabilidade da família, da sociedade e do poder público no trato das crianças e adolescentes. Então nós vamos pegar a nossa live de hoje, rapidinho, e vamos dividir a nossa fala, organizar as nossas ideias para conhecer um pouquinho do Estatuto e aí nós termos condição de fazer políticas públicas sérias, que vão ser efetivadas e vai dar certo na prática. Quais os direitos das crianças e adolescentes, os seus deveres e qual é a responsabilização da família, da sociedade e do poder público. Beleza? Tamo junto? Então nós vamos avançar. Criança, 0 a 12 anos de idade incompletos. Adolescentes, de 12 anos a 18 anos incompleto. Bacana? Está organizadinho? Então, quando falamos de criança, de 0 a 12 anos incompleto. Quando falamos de adolescente, de 12 a 18 anos incompleto. Bacana. Agora eu avanço para vocês em relação a isso. Toda vez, atenção, que falamos de criança e adolescente, estudiosos, movimentos sociais, organismos internacionais, cientistas, pesquisadores, legisladores, sempre considera criança e adolescente como prioridade absoluta. Isso está na lei. Isso não se discute hoje. Mas por que a criança e adolescente é considerada como prioridade absoluta? Isso aí tem uma força incrível e quase 100% sobre os efeitos da Constituição Federal. Lembra que eu falei que o Estatuto da Criança e Adolescente ele veio por influência da Constituição Federal? Pois é. A Constituição Federal, ela no artigo 227, ela considera a criança e adolescente, atenção que essa palavra é muito forte, e ela nos dá a entender o porquê que as nossas crianças e adolescentes são prioridades absolutas. O artigo 227, se você for espremer ele, ele diz que criança e adolescente são sujeitos de direito. O que é isso? São aquelas pessoas que estão em condições de desenvolvimento. E se estão em condições de desenvolvimento, tem que ser dado a ela os direitos fundamentais e os direitos sociais. Ela tem que ter direito à educação, à saúde, ao lazer, à cultura, ao esporte, ao trabalho, à profissionalização. Porque são pessoas que estão numa condição de desenvolvimento e por ser tratado como prioridade absoluta, todas as políticas públicas têm que garantir esses direitos fundamentais e sociais previstos na própria Constituição. Você já deve ter ouvido falar, né? Deixando e livrando as crianças de qualquer tipo de opressão, de violência, de exploração, de abusos sexuais. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro entendimento. O meu filho, o seu filho ou o filho de ninguém são responsabilidade constitucional e moral de todo mundo, hein? Gravem isso. O meu filho, o seu filho, o filho de ninguém. Entende quando eu falo filho de ninguém? Pois é. É de responsabilidades constitucional e moral de todo mundo. Então as políticas públicas, elas devem ser pensadas nesse patamar de prioridade absoluta. Criança e adolescente, sujeitos de direito, tem a eles uma proteção integral, deve ser dado a ele o melhor interesse, de modo que vive com qualidade. Bacana. Qualquer política pública, portanto, nós temos que fazer com esta capa constitucional e prevista no ECRIAD. Se a gente avança um pouquinho, nós vamos dividir a nossa live, caminhando um pouquinho, em 3 etapas. Primeiro, os direitos da criança e adolescente. O segundo, os seus deveres, responsabilidades. E terceiro, a gente vai ter um tempinho aí para falar um pouquinho da necessidade da família, da sociedade, do poder público ser responsabilizado. Will, antes, tudo na paz aí? Tudo tranquilo? Podemos tocar? A melhor equipe, hein? Nós estamos feitos aqui, viu? Dá um alô aí pro pessoal, né? Rita, Joelma, grandes amigas. O Will falou, já que você parou, a gente tem que parar mesmo para interagir com essa galera. Obrigado, gente, pela participação. Então vamos junto aqui, que nós vamos cumprir o nosso tempo, como a gente sempre procura cumprir. Veja bem, direitos da criança e adolescente tem que ter, né? A criança,
né? E o adolescente, ele tem que ter o direito realmente de não ser tratado com violência, com opressão, com exploração, vocês sabem. Um direito também previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem que ser garantido quando da efetivação de uma política pública, portanto, ele tem uma educação com qualidade, ele tem que ter acesso à cultura, esporte, lazer. Olha as políticas públicas de esporte, tendo que se fazer presente na escola, ou tendo que fazer presente nos bairros, está vendo? Atendimento à saúde, gente. Atendimento ao médico, atendimento odontológico, desde a gestação até a adolescência, é um direito da criança e adolescente. Um outro direito importantíssimo, porque isso ele leva a vida toda e está cravado no ECRIAD, é o direito que a criança e adolescente tem que ter convívio com a sua família. E que esta família, pouco importa que seja a família natural, seja a família biológica, ou que seja inclusive a família adotiva, isso não importa, tem que haver uma possibilidade dele conviver com essa sua família e que essa sua família seja protegida. E é claro, toda criança e o adolescente tem que ter um nome, tem que ter a nacionalidade, tem que ser tratado e cuidado para se tornar um cidadão sensato e um cidadão de exemplo. Isso é comum que eu falei. Eu não trouxe novidades nenhuma. É claro que todas as políticas públicas que devem ser feitas em prol, todos os projetos sociais que devem ser feitos para atender esse público, é claro que tem que garantir esses direitos desse público. Mas, em contrapartida, esse mesmo público deve ser conscientizado que eles também têm deveres. Concorda comigo? Que eles também têm responsabilidades. É isso que a gente ouve falar. Ah, criança, adolescente, hoje a gente está com uma infância, uma juventude mudada, revoltada, que não há um respeito, mas a gente precisa, enquanto pai, enquanto professor, enquanto educador, nós precisamos sim levar ao conhecimento deles quais são os seus deveres, quais são as responsabilidades, até mesmo porque eles estão numa fase de desenvolvimento e precisam aprender a interiorizar essa sua responsabilização. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz sim, traz uma série de deveres, traz uma série de responsabilidades que, se não observado, vai ser atribuído a ele algumas punições que nós vamos ver aqui. É isso que tem que ser comentado. É esse diálogo que tem que ser dado ao filho. Muitas vezes um não que você dá é um sinal de amor, é um sinal que você está preparando ele para o futuro. Os deveres são vários. Primeiro, a gente bate muito na tecla, a criança e adolescente, ela tem que respeitar os seus pais ou responsáveis. A criança e adolescente, ela tem que respeitar os professores, educadores e funcionários da escola. Eu não estou inventando isso, gente, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e adolescente, ela tem por obrigação frequentar a escola e cumprir a carga horária todinha ditada por aquela escola, sob pena de ser responsabilizado. A criança e adolescente, me permito ainda mais, eles têm o dever, a responsabilidade de cuidar do patrimônio público, coisa que a gente não via e não está vendo. Pelo contrário, tristes e mais tristes notícias em relação à depredação de patrimônio público. A criança e adolescente, a gente fala, e o professor fala com veemência, ele tem que ter um entendimento e cuidar do meio ambiente. Ele tem que respeitar as diferenças. A criança e adolescente, portanto, ela tem que ser desde já ensinada, educada e instruída que esse conjunto de leis que ampara ela, também esse conjunto de leis dá à criança e adolescente uma série de deveres e de responsabilidades que eles precisam saber, eles precisam entender. E isso vem uma dica, isso vem uma atribuição, isso vem uma missão nossa. Lembra que eu falei? O meu filho, o seu filho ou filho de ninguém são responsabilidade moral e constitucional de todo mundo. Professor, o Estatuto ele leva tão a sério essa questão dos deveres e esta questão das responsabilidades da criança e adolescente, que se a criança e adolescente pratica algum ato que viola o direito de alguém, você sabia que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente criou um tipo de punição, entre aspas, que são as chamadas medidas socioeducativas?
Me permita rapidamente falar de 6 medidas como uma forma de deixar claro, Will, como uma forma de deixar frisado que o Estatuto não trata só de direitos, mas o Estatuto trata de deveres, de responsabilidades, que todo mundo deve ter para a gente viver numa boa, em sociedade, e até mesmo para que as políticas públicas aconteçam com seriedade, abarque todo mundo. A gente tem que ter essa conscientização do que pode e que não pode. E a criança e adolescente não é diferente. Se você, criança e adolescente, atenção pai, atenção mãe, atenção professores, atenção a vocês que estão aí, vamos conversar com os nossos filhos, vamos conversar com as nossas crianças, que se elas realmente praticarem atos que violem direitos de outras pessoas, dependendo da intensidade dessa violação, elas podem ser submetidas a 6 tipos de medidas socioeducativas que se aplicam aos adolescentes. Primeiro, advertência. Pode ser advertida por um juiz. Segundo, obrigação de reparar o dano. A criança, o adolescente, pode, por algum ato inconsequente, quebra o vidro do seu carro e quem paga por isso é o pai, porque o pai é responsável pelos atos praticados pelos seus filhos menores. Terceira medida socioeducativa, prestação de serviço à comunidade. É isso aí. Dependendo do grau, pode ser o adolescente submetido a uma medida socioeducativa de prestar serviço à comunidade. Num projeto social, numa escola, num hospital. Quarto, liberdade assistida, que pode ser no máximo, salvo engano, até 6 meses, que ele vai ser encaminhado ao CREAS, que é um órgão do município, e vai ser ali acompanhado. Nós temos também uma próxima medida socioeducativa. Tá? Algum comentário, Will? Tá? Pode falar, só um minutinho, gente. Da Constituição Federal, é. Isso aí, obrigado, meu amigo. É exatamente esse o entendimento. Então você está vendo que falar de prioridade absoluta, de proteção integral, falar que realmente a criança e adolescente tem essa condição especial é bacana, é ótimo, e a gente tem que assim tratá-los. Mas também a gente precisa levar a ele essas informações. E olha as medidas socioeducativas aí. Voltando rapidinho, obrigado pela participação, meu amigo. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade, é onde a criança, dependendo o adolescente do que ele pratica de ato infracional, ele fica nas unidades de internação com direito à escola, com direito à oficina. Seria exatamente no IASES, né, com o Instituto de Atendimento Socioeducativo. Tem a internação, que é essa medida socioeducativa mais grave. A internação ele pode ficar até 3 anos. E podendo, dependendo da idade que ele for lá para o IASES, falando aqui do Espírito Santo, essa unidade de internação, ele pode ficar até os 21 anos de idade. Então, por mais que a lei, por mais que o SINASE, gente, que é o Sistema Nacional de Atendimento especializado nesse sentido de atendimento socioeducativo, ele prevê que preferencialmente tem que ser dada uma medida socioeducativa de meio aberto ao adolescente, que é aquela advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida. Em último caso, que a gente faz uma medida de meio fechado, que é a semi-liberdade e a internação. Mas não importa nesse momento. O que importa aqui, e a mensagem que a gente quer dizer, é que toda ação tem uma reação. As nossas crianças e os nossos adolescentes têm que entender que a sua atitude, se violar direito de outro, podem ser responsabilizados. É por isso que eu vou fechar aqui a nossa live dizendo que, se a gente for tratar o Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz 3 sistemas de garantias. Ele traz o sistema primário. Eu gosto muito dessas palavras, gente, que é onde ele trata das políticas públicas da criança e do adolescente, reunindo todas aquelas questões da prioridade absoluta, direitos fundamentais, lembra disso? Que as políticas públicas devem reunir isso. O sistema secundário, que é o sistema também, que eu até estou ultrapassando um pouquinho o tempo, mas é importante a gente deixar, porque o Estatuto da Criança e Adolescente, nesse sistema de garantias chamado secundário, ele protege aquelas crianças e adolescentes que se encontram numa situação precária de vulnerabilidade pessoal e social, seja porque os pais, os responsáveis os abandonaram, seja porque ele não está recebendo nenhuma política pública, seja em razão do seu
próprio comportamento que está aniquilando ele. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente nesse sistema secundário, ele dá a essas crianças uma medida de proteção, um acolhimento institucional, coloca ele numa família adotiva, dá a ele uma obrigatoriedade de estar frequentando escola, leva ele, dependendo da situação dele, procura uma família para que ele seja acolhido e seja trabalhado. Então, são os sistemas que o ECRIAD cuida, né? O sistema primário, o sistema secundário e o sistema terciário e o que é essa medida socioeducativa. É aplicar a medida socioeducativa, fazer a medida socioeducativa naquelas 6 modalidades acontecerem de acordo com a intensidade do ato infracional praticado pelo adolescente, para entender que realmente viver em sociedade deve viver sabendo e pautado nos seus direitos e nos seus deveres. E é por isso que falar de criança e adolescente é trazer para todo mundo, família, sociedade e poder público, a responsabilização de cuidá-lo, mas também de exigi-lo quando assim for necessário. Pessoal, isso foi uma breve fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a finalidade de mostrar os direitos, os deveres e, mais uma vez, chamar a atenção que há uma necessidade do envolvimento de todos no cuidado desse público. Eu gostaria muito de agradecer e a mensagem que a gente deixa é: toda e qualquer política pública ela deve ser feita uma vez que você conheça o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí essa política dá certo, é efetiva e é, claro, constitucional. É esse o papel do nosso legislador ao pensar em cuidar das nossas crianças e adolescentes. Will, bacana aí? Turminha tá aí? Valeu, gente, ó, obrigado, tá? A live vai estar gravada, daqui a pouquinho a gente vai jogar lá no YouTube. E vamos junto, viu? Quarta-feira no Instagram nós vamos falar um tema bacana, tá? Que tem a ver um pouquinho com isso aqui, que é a gravidez na adolescência, que foi um outro tema sugerido por pessoas e por amigos, que a gente vai trazer, igual essa, com carinho para vocês. Forte abraço, gente. Um abração. Tchau, tchau.